Freitas, está aposentado, Josafá, está nativo. Os casos. Mas lá em cima, quer ver se tem alguém nativo aí. Tem um perto da Silveira. O Eros Gadossi, uma vez como desembargador, esse Eros que está aqui, lá no Pará. Tem bastante. Não, os procuradores, todos eles, até ali, mas devia ter mais. Esse ano que ano foi esse último? 89. Tem até mais, né? Vai ser diferente. Tem mais famílias, né? Hoje, 21 de maio de 1996, a comissão do Memorial do Ministério Público irá entrevistar um de seus membros. E dos mais ilustres, Noel Nascimento, promotor que, como substituto que eu fui em Apucarana, conheci Noel Nascimento como promotor titular de Jandaia do Sul. Conheci suas histórias, algumas são tidas como lendas, mas eu sei que são verdadeiras, e foi um acadêmico extraordinário que deixou lembrança para os seus colegas, e foi um promotor que foi perseguido durante o tempo da ditadura. Então tem uma história hoje de muito valor nessa comissão. Sabe, senhor presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, aqui nós estamos, doutor Marco Antônio Teixeira, na presença de um dos melhores elementos do nosso quadro de promotores. Porque aqui está um promotor valoroso, brioso. Eu posso até, ele que vai ser entrevistado, depois vou fazer uma pergunta. Mas eu via já no Norte do Paraná tantas histórias que merecem aqui hoje, nós temos que provocar. Para isso, me permitem que eu faça a primeira? Doutor Noel Nascimento, durante a sua prisão, no tempo da ditadura, da Revolução de 1964, e isso efetuada porque a sua atuação foi em defesa dos trabalhadores, dos mais humildes na sua comarca, parece-me que queriam até na cidade, o delegado, havia um grupo político, a ultradireita, fazia até enterro seu e de outros advogados, de outras pessoas, e quando levaram-no para a cidade de Mandaguari. Nessa entrada parece que um médico passou e viu o promotor, porque o delegado não teve coragem de prender o Nascimento dentro das grades. Oh, doutor, me desculpe, não sou eu que estou prendendo, mas está aqui, então houve essa pergunta. Conte para nós essa primeira passagem. Bem, essa foi uma passagem difícil, em 64. Eu havia sido também vereador em Rolândia, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, havia sido candidato a deputado estadual há pouco tempo, apoiado pelo Partido Comunista do Brasil e pelo Partido Socialista, embora em outra legenda, e apoiava, na época, o governo do Getúlio Goulart, era amigo do Maurício Guilherme Silva e outros, e há pouco tempo tinha havido aquele movimento contra o governo do Getúlio Goulart, contra aquele comício na sexta-feira, a chamada sexta-feira 13, havia uma campanha muito
muito bem organizado em todo o Brasil, estava na iminência o golpe preparado, do mesmo modo como fizeram na Ásia e depois também no Chile, aqui na América do Sul. Esse golpe, muito bem preparado. Eu tinha sido também, como promotor lá no norte do Paraná, um incentivador e até mesmo fundador desse sindicato de trabalhadores rurais, e acompanhava reclamações trabalhistas, incentivava, apoiava trabalhadores agrícolas, e isso provocou também uma oposição de fazendeiros na região. E naquela época ainda houve na região de Apucarana, de Jandaia do Sul, etc., uma campanha desenvolvida por alguns padres missionários na época. A igreja ainda não tinha a mesma posição progressista de hoje. Uma campanha também contra o governo Jean Goulart, e uma campanha em que confundiram espiritismo, protestantismo, inclusive até a instituição como a Rota, porque na cidade havia um tio de um promotor do falecido Osman, que também era mais de esquerda, favorável a Jean Goulart. Tudo isso confundido, fizeram uma grande campanha e queriam, havia também alguns médicos que tinham essa posição mais à esquerda, que apoiaram também alguns vereadores do PTB lá em Jandaia do Sul. E houve então, em todo o norte do Paraná, estava havendo aquelas procissões com Deus, pelo povo, contra o comunismo, contra a subversão e tal. E realmente deve-se dizer que uma grande parcela do povo nessa ocasião, principalmente nessa região em que se falava em reforma agrária, e os próprios proprietários de terras, sitiantes com 4, 5, 10 ou 20 alqueires, achavam também, sem compreender o problema, achavam que todos nós que apoiávamos essa facção trabalhista tomaríamos certas terras desses sitiantes, etc. Então houve uma reação muito forte, e inclusive contra os sindicatos de trabalhadores que estavam começando a ter suas atividades normais no Paraná. E, naturalmente, como eu tinha um certo passado de lutas, inclusive escrevendo sobre a reforma agrária e discursando em comícios como Sebastião Martins Geralins, o Flávio Ribeiro, que foi o primeiro presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais em Londrina, e que houve uma repercussão nacional muito grande. E como eu fui promotor numa comarca muito importante como a Apucarana, que abrangia um sem número de municípios como Araguva, Faxinal, Rio Bom, Marumbi, Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí, e etc., e mais alguns distritos que depois passaram no município também, uma região muito grande. Então tive uma fama lá muito grande,
inclusive porque, por ocasião também da revolta no sudoeste do estado, quando eu fui candidato, no caso de Pato Branco, eu tinha entrado em conflito ideológico lá com os políticos de Apucarana e fiquei conhecido lá muito conhecido em todo o norte do Paraná, por uma atitude até muito impulsiva, talvez até não muito bem pensada, que foi o fato de ter arrastado o Pato Branco no jipe e ter desafiando os jagunços de alguns envolvidos nos crimes praticados em Pato Branco. Bom, e com isso tudo, polarizando esse ódio de direita na região, polarizando pelo fato de ter tido uma importância maior, justamente devido à atuação também da autoria pública, houve um movimento para que eu pagasse pelo que havia feito nas reclamações trabalhistas, nos habeas corpus que emprestava, que impetrava, quando fazendeiros latifundiários impediam os colonos das fazendas, mandando passar cateado nos portões e impedir a saída desses colonos de qualquer modo. Então, foi quando o general comandante da região aqui de Curitiba, aquele general militar, claro, não sei se você lembra dele, general Samuel, deu ordens de prisão e foi depois de ter havido, inclusive, tumultos na cidade, turbas invadiram o hospital e invadiram também o escritório de um advogado trabalhista, jogando livros nas ruas. No hospital chegaram a tirar os doentes de dentro do hospital, espantaram os doentes do hospital, fazer um tumulto muito grande. Também esse tumulto chegou até a minha casa, a ponto de eu ter tomado providência, telefonando para determinados cidadãos lá que se tivesse muito bem armado em casa e tal, e com isso provocando o medo da própria multidão que se dispersou na frente da minha casa. Mas, logo em seguida, o delegado de Mandaguari foi à Jandaia do Sul, cumpriu a ordem de prisão e mais um sargento. Aí bateram e levaram no Mandaguari. E aí é que houve esses episódios aos quais você está se referindo. Uma vez levado à delegacia de polícia, tive a oportunidade de assistir à prisão de médicos, advogados, e que não me lembro como narrei esse fato antes. E o episódio assim já se perde um pouco na minha lembrança. Mas havia um advogado, havia um médico, e os médicos e advogados ficavam em sala livre, comigo, como eu fiquei também. E um deles
né, queria se justificar comigo pensando que eu era um dos que estavam realizando prisões e tal. E enquanto o médico... Foi na hora que ameaçaram, começaram a invadir a delegacia? Não, aí houve o seguinte, tinha um médico baiano lá, também era um médico muito conceituado lá, idoso e tal, e estava muito triste, quase chorando e tal. E interessante que eles estavam prendendo um laboratório lá, que tinha uma carteirinha de sindicato, assim, para eles era terrorista, para os policiais que estavam fazendo essas prisões. E aí esse médico teve a solidariedade da associação de médicos lá de Casuari. E o doutor, se não me engano, Osvaldo, médico que era presidente da associação, queria conseguir a soltura dele, por ser médico e tal. Aí um tenente do exército estava na cidade e ocupou os microfones da emissora e começou a revoltar parte da população, dizendo: enquanto os comunistas ricos estão numa sala livre e tal, os comunistas pobres estão na cadeia, sofrendo, não sei o que mais. E convidou uma parte lá da população a fazer pressão na frente da delegacia e tal, para não deixar acontecer aquilo, para pôr todo mundo junto. E foi aí que uma cachimbo, né? Formou-se aquela turma na frente da delegacia e eu comecei a estudar a turma, né? Um parece que destilava ódio, o outro. Então comecei a analisar, né, o porquê de tudo aquilo, o porquê que aquelas pessoas se portavam daquele jeito e tal, até que um lá olhou e disse: aquele era o cachimbo folgado, pensando o que está pensando e tal. E aí voltaram-se contra mim, e queriam a todo custo que o delegado lá me fizesse cadeia e tal, mas eu não ia pôr. E com isso ficaram lá até altas horas da noite lá na frente da delegacia, até que no dia seguinte o prefeito lá de Jandaia telefonou para cá e tal, aí consentiram que eu viesse entrando de avião para Curitiba. Aí eu fui ouvindo na DOPS primeiro, depois lá no Conflito do Piloto, do Extenente. Foi isso que houve. Depois no Exército também? Não, segunda prisão. A segunda foi em 75. E essa primeira foi em 64. Depois nós tivemos um quartel da Polícia Militar também. Foi numa ocasião dessas que eu até contei para aquele jornalista, o Sebastião Neri, e ele publicou uma história do Manuel Nascimento. Uma vez numa das prisões, chegou um oficial do Exército, chegou e disse assim: Dr. Noel, o senhor conhece algum comunista? Disse: olha, eu estou sendo interrogado e não há razão para dizer. Se o senhor vai perguntar se eu fiz ou deixei de fazer alguma coisa, agora o que eu penso também, ou deixo de pensar sobre alguma coisa, mas foi nessa ocasião que, dizendo, se eu conheço, não, o senhor é obrigado a dizer. Aí ele chegou e disse: bom, o senhor diga. Disse: não, eu não preferia não dizer, porque essas pessoas, eu só conheço dois, e esses são perversos. São pessoas ruins, eu não prefiro até não citar o nome deles, porque se citar, eles vão saber que eu disse e vai ter represália. Vai haver represália e eu sei que não são pessoas de alta perigosidade. Aí chegou parece que até o coronel,
Eu disse, mas o senhor está sob a garantia do Exército. Era carioca do Exército. Disse que o Noel acreditou. Eu disse, bom, então se eu sou da garantia do Exército, eu vou dizer o nome, mas pelo amor de Deus não digam que fui eu que disse. Mas esses dois eu tenho certeza que são. Um é o Khrushchev e outro é o Mao Tse Tung. E parece que ele ficou na solitária mais uns 15 dias. Essa história o Sebastião Neri até parece que publicou. Publicou na Folha de São Paulo, agora só para fazer enfeitar, exagerar. Realmente me perguntaram se eu conhecia, perguntaram sobre amigos, e se eu conhecia os comunistas, os chefes comunistas. Eu disse, olha, os chefes comunistas que eu sei são o Mao Tse Tung, o Nikita Khrushchev, agora aqui no Brasil tem o Luiz Carlos Prestes, o Mazovano. Isso aí realmente houve. Aliás, depois saiu no jornal aqui, por causa dessa história, foram me buscar na rua, porque eu fui solto, mas saiu naquele jornal Última Hora, Tribunal, não sei, saiu como piada, e eles se ofenderam, mandaram me buscar. Mas eu gostaria de começar, já que estou sendo entrevistado, responder essa pergunta sua. Eu faria referência depois também, mas eu preferia começar tudo pelo começo. Pelo começo. Então vamos deixar com o doutor Marco Antônio a próxima indagação. Quando é que o senhor começou no Ministério? Eu vou começar a história pelo começo. E me diga uma coisa, é possível associar o início, o senhor de alguma forma teve militância política, né? Isso foi mais ou menos contemporâneo, o início da sua militância, com a entrada na carreira? Pois é. Eu vou começar do começo. Eu tenho minha entrevista, eu vou falar um pouco sobre ideias. Eu acho que eu nasci em Ponta Grossa, acho que nunca compreendi muito bem uma sociedade de classes. Meu pai foi soldado, órfão, soldado. Com 14 anos serviu o exército. Serviu o exército porque o meu avô assassinado em Tararé. Meu pai foi criado por um tio, Serapião Nascimento, que é mestre escola, tem seu nome nos colégios no interior do Paraná, Castro, Porto União da Vitória. E meu pai, único filho, com 6 irmãs, fugiu de Porto União da Vitória, onde morava meu tio-avô Serapião Nascimento, e vindo a Curitiba, inclusive, chegou a ter morada em banco do passeio público de Curitiba. Mas a minha avó, viúva, era amiga da família do senhor Celso, e o Monsenhor Celso foi quem conseguiu colocar o pai no exército naquele tempo, com 14 anos apenas. E era então esse órfão soldado. Esse órfão soldado chegou a ser sargento com 20 anos, participou assim, de campanhas na época, como a campanha do contestado. Durante esse período da campanha do contestado, da guerra do contestado, ele foi expulso do exército, foi expulso porque casou-se com senhora, não tinha casado, então teve senhora superior. E
meu pai, a lembrança que eu tenho, quando casou com minha mãe era neta do primeiro prefeito lá de Cagrossa, Manuel Bittencourt, que era uma família mais burguesa, e que conservava certas tradições, etc. E sendo uma família tradicional, assim, não admitia que uma pessoa da família casasse com um sargento, com um soldado, porque naquele tempo o soldado era, o exército brasileiro era proposto de 90 ou mais por cento de papéis, né, antigos escravos, apoiados, etc. Bom, meu pai trabalhou na estrada de ferro, como aprendeu no exército, ele foi sargento do exército, aprendeu telegrafia, então chegou a ser agente de estação no interior, foi gerente de uma olaria relativa, olaria Santa Terezinha, trabalhou, foi também fiscal da prefeitura, e me lembro mais de meu pai quando abriu um pequeno negócio na Rua 15 de Ponta Grossa e começou a prosperar como um pequeno comercial. Bom, isso eu estou falando porque tenho a impressão de que a minha família era uma família que não era nem operária, nem burguesa, que não tinha uma classificação assim fácil de conceituar, e sempre, quando criança, foi criado no meio de moleques, de trabalhadores, como meu pai tinha um bar, eu tinha muitas relações com engraxates, jornaleiros, foi em escola pública, em que havia preto, judeu, branco, preto, mulato, etc. E isso me fez, amando muito, como sempre amei, a natureza, a vida, o semelhante, a família, etc., me fez ver as pessoas, me fez ver que uma criança, como um homem, como fosse lá quem fosse, antes de ser preto, de ser judeu, de ter esta ou aquela profissão, esta ou aquela condição social, era, antes de tudo, pessoa. E como tive uma formação muito religiosa também, minha família é espírita, isso me levou a uma conclusão de que a essência do homem é o espírito. Com isso eu quero dizer o seguinte, que sendo a essência do homem o espírito, o homem seria como o artista que pode interpretar vários papéis, papel de burguês, de escravo, de senhor, de latifundiário, de operário, e etc., mas que a essência dele é mesmo o espírito da pessoa. Isso, mais tarde, me levou, inclusive, durante esse período que estive em prisão, em 75, a concluir
um trabalho, o meu livro talvez principal na época, A Nova Estética, em que eu procuro dizer que o homem, antes de ser preto, antes de ser branco, antes de ser judeu, antes de ser cristão, muçulmano, antes de ser religioso ou ateu, antes de ter esta ou aquela condição social, é simplesmente, antes de tudo, pessoa. E isso me levou sempre a essa formação, como eu disse, me levou assim a uma certa, ao mesmo tempo que eu gostava de tudo, das pessoas, sempre fui um apaixonado, até mesmo por aqueles que me causaram problemas, até por inimigos, etc. Ao mesmo tempo me levou assim a uma atitude de contestação, de uma certa rebeldia desde criança. E tive uma infância maravilhosa, numa cidade pequena, em que todas as pessoas se conheciam, em que praticamente havia muita solidariedade. E depois tive uma segunda fase de vida, na adolescência, quando cursei o curso de humanidades, no ginásio e o preparatório para a universidade. Ingressei no ginásio com 12, 13 anos. E dessa época é que começaram a surgir essas lendas, esse folclore e tal, porque realmente eu era muito levado, né? Liderava as travessuras da cidade, a ponto de haver ocasiões assim que era suspenso várias vezes de aulas, inclusive num determinado ano, inventei até de datilografar um jornalzinho clandestino no ginásio, que se intitulava Guilhotina, que era secreto, né? Secretamente distribuído e tal, apenas para criticar professores, para criar confusão no ginásio. E com aquilo também quase foi expulso. É verdade, chegou uma vez, de madrugada, a bater o sino da Catedral de Ponta Grossa? Isso houve também. Então, mas... Então não são lendas. Não. Outra ocasião, né, eu tinha uns amigos, assim, levados também. Ocasião também entramos no cemitério à noite, né? Tinha um rapaz que morava lá perto, tinha de passar pelo cemitério, e eu subi lá no túmulo, né, com a capa do rapaz, que era muito brilhante e tal, e comecei a declamar aqueles versos das fraudes, né, o poema dela ali. Ai, cidade maldita, pensando que estava então. E o rapaz vinha vindo, assobiando a manolita, né, irmão do Cadilho, e o rapaz quase morreu. Então aquilo também foi um forrobodó na cidade, né, um escândalo. E outra vez também eu convenci o oficial de justiça, lá, chamando-se Chico Continência, preto, tinha uma loira muito bonita, morava Sobrado, tá? E eu convenci o Chico Continência que a loira gostava dele e que ele devia fazer uma serenata. Então foi comandar essa serenata. E eu sei que depois que o Chico Continência cantou, tomaram, o pai da moça queria bater no Chico Continência e tal. E na saída, já de meia-noite e meia, mais ou menos,
realmente eu pulei um muro ali de uma igrejinha perto do ginásio e comecei a bater em cima, né? Acordou a cidade inteira, veio a polícia, a cultura e tal, foi outro escândalo também. E essas coisas assim comecei a virar folclore até na cidade. Né? Outra vez também eu saí de um detalhe, saí de um rendezvous que tinha lá onde é a universidade, a faculdade hoje, e tinha uma gaiota é carroça pequena, né, de 2 rodas, um carroceiro lá, e eu saí com aquela gaiota e o carroceiro pensou que eu tinha furtado, né? Foi também outro escândalo lá também, que chamaram a polícia, ele estava no ginásio, estava no 3º, 4º ano do ginásio, e foi até o ginásio, né? Aí o diretor me recolheu, não deixou a polícia entrar, mas também foi escândalo. Eu mandava muito meu pai, sabe? E realmente eu era tranquilo. E não estudava muito não. Foi bom aluno no ginásio. Mas quando chegava dia de prova, eu gazeava muita aula, com amigos e tal, para ir tomar banho no verde, nos riachos que tinha lá perto. E o que eu ia dizer lá, quanto ao ginásio? Os professores, de vez em quando, tinha fama de inteligente sem ser, porque o que acontecia era o seguinte: quando tinha provas, eu entrava no ginásio à noite e ia arrombava a porta até, se fosse preciso, tinha de pular um muro alto e tal, entrava na janela, e eu ia até a sala da diretoria e roubava um saco de víspora, de pedras de víspora, que eram os números dos pontos que eram sorteados na sala. Então, na hora do sorteio, eu levava o ponto na palma da mão e estudava em casa só aquele ponto, né? Meu filho tinha um irmão que tinha muito livro lá. Eu estudava mais que o professor, inclusive levava a pedra na mão, tirava na sacola e aí eu deixava os caras de boca aberta. E uma ocasião eu fui fazer isso, uma das últimas vezes, e tinha um guardião lá no prédio, né? Aí eu também fui preso lá dentro do ginásio. Chegou e tal, depois até explicar e tal, coisas desse tipo assim que começaram a... Bom, mas nesse mesmo tempo, eu tinha um tio que foi colega do Guilherme Maranhão, Manuel, Gastão Bittencourt de Castro. Eu tinha 2 tios irmãos, Manuel Bittencourt de Castro, que faleceu aí há uns 10 anos atrás, e era presidente do PRP, e o irmão dele, o tio Gastão, que exercia muita influência sobre mim. Ele tinha uma biblioteca vasta, e nesse tempo de 13, 14, 15, até os 17, 18 anos, eu lia muito os livros que eram dele. Ele levava muita nossa sempre. Ele também era espírita, então tinha as obras não só de Allan Kardec, como obras psicografadas de Victor Hugo, como Dr. Calvário do Infinito, Dr. Supremo, tinha obras do Campos, Paulo Setúbal. Então, nesse período eu li muitos livros mesmo, tanto de românticos como de ultra-românticos, poetas inclusive, e dos modernistas também, Monteiro Lobato,
né, também os pré-modernistas, Pires Lacuna, vários pré-modernistas, né? Graça Aranha já pode ser considerado modernista. Então, nesse período, assim, a mente se abriu mais um pouco nessas leituras e sofri bastante essa influência e também uma certa contradição nas obras que lia, porque o meu tio, esse tio Gastão, em 1932, ele fugiu para participar na Revolução de 1932. Passou um trem de tropa gaúcha em Ponta Grossa e ele seguiu essa tropa quando tinha, acho que devia até, estava no primeiro ano da faculdade aqui. E foi infeliz nessa fuga, porque numa barraca no acampamento, ele brincou com uma arma e, em consequência, o tiro da arma disparada atingiu o seu melhor amigo que morreu. E a família então sofreu muito com isso, inclusive ele foi julgado pela justiça militar aqui e foi condenado. Ficou preso em Ponta Grossa, tempo na cadeia do exército e tal. E esse exerceu bastante influência mesmo sobre mim, a ponto de ele ter dito numa ocasião que ele não gostaria de ser promotor público na época, de modo nenhum, e inclusive incluiu a mim mesmo, que nessa época, mesmo quando eu entrei na faculdade de Direito, eu pensava em não ser promotor devido à influência dele, porque tinha sofrido aquela acusação. Era muito comum, na época, os promotores se dirigirem aos réus como anciãos, etc. Acredito que tenha sido isso. Bem, mas a minha geração, essa geração de 20, 25, como a minha, ela teve uma experiência, viveu um momento histórico fabuloso, porque viu, de certo modo, as consequências da Segunda Guerra Mundial, viu o surgimento da União Soviética, das primeiras das revoluções, da Revolução Operária no mundo, viu o surgimento do fascismo, do nazismo. Então é uma geração que eu acho que teve muita experiência, assim, e a mente, inclusive, confusa de tantos acontecimentos. Esse meu tio, Gastão, foi integralista, meu pai também, e esse outro irmão, Manuel Bittencourt, também foi inclusive presidente do PRB aqui. Mas meu tio Gastão foi advogado em São Paulo, e advogado em São Paulo, ele mudou da direita para a esquerda. Inclusive, criou uma certa inimizade com o próprio irmão, que aqui era chefe integralista. A minha casa, os fundos do bar do meu pai, tinha um barracão onde foi a sede integralista em Ponta Grossa. Então, eu li muito também as obras integralistas, as obras do Plínio Salgado, do Gustavo Barroso, e lia também o jornal das revistas integralistas, no tempo Diretrizes. E no meu tempo de criança, inclusive, cheguei a pôr a camisa verde, mas
não pode ser integralista, porque a criança não podia ser. Mas quando ele tinha que repor um certo integralista, ia bater lá com a criançada e marchava junto. Bem, então, fui chegando a uma certa conclusão. Vendo, também fui o único de casa, assim, a frequentar muita igreja, a igreja católica, sendo romano, fazendo etc. Então tive uma formação assim muito diversificada, de abranger, como se diz, de assimilar diversas tendências ideológicas, filosóficas, etc. E aí volto à minha formação de infância, quando disse que chegava à conclusão de que a essência do homem é o espírito, que o homem, antes de ser isto ou aquilo, ou terrestre ou aquela condição social, ele é antes de tudo pessoa. E como pessoa, quando conheci a filosofia do viajando por diversos países, estudando civilizações, sociedades como caçadores, ou sociedades tribais, sociedades de todo tipo e tal, tendo ele chegado à conclusão de que o homem tem um coração invariável, que em toda a sociedade se encontra tanto o herói como o bandido, tanto covarde como justo, como canalha, etc. Cheguei também à conclusão de que nas diversas instituições da sociedade, seja uma igreja, seja uma instituição jurídica, seja lá que instituição for, essas instituições ou países ou sociedades, etc., elas terão como o homem é antes de tudo pessoa e o homem está sujeito àqueles sentimentos de amor, de medo, de cólera, etc., eu cheguei à conclusão de que em todas as instituições, em toda parte, se encontrava os bons e os maus, acreditando que os bons eram sempre aquelas pessoas melhor dotadas de sentimento, ou melhor, um psicólogo, James Watson, que estudando recém-nascido, ele observa que nós temos um equipamento inato, emocional, que esse equipamento é constituído pelas emoções de medo, de cólera e de amor. E que quando as pessoas, vendo primeiro a criança, que quando irritava o recém-nascido esperneava, queria agredir, que quando fazia perder o equilíbrio ou repentinamente confrontar-se com o escuro, podia sentir medo, e quando agradado pela mãe, no colo, ou de qualquer modo agradado, sorria. Então esse James Watson chega à conclusão que aquelas reações são as reações principais do ser humano. E quando essas reações de amor, quando uma pessoa teria uma infância mais agradável, teria
tido mais proteção, ela seria provavelmente melhor uma pessoa com os sentimentos que poderiam conceituá-la como uma pessoa boa. Então, acho que as pessoas vinham a concluir que as pessoas melhor dotadas desse sentimento de amor são justamente aquelas que amam a vida, que amam o próximo, que amam, né, que amam a natureza, que, afinal de contas, que acham beleza em tudo, que são as pessoas mais otimistas, etc., é que melhoram o mundo e que podem levar adiante a evolução. Bom, isso é uma consequência daquela formação na qual Pois é, como o promotor Noel Nascimento, hoje na atividade, é um escritor, um filósofo, várias obras publicadas, é um poeta também, ele sempre sai, mas parece que minha pergunta do meu colega Marco Antônio... A questão do início na carreira... vou falar. Mas antes disso, e até para abranger um pouco mais a questão, eu queria também lhe fazer uma pergunta, não só como é que foi o começo, quando foi, mas o senhor entrou na carreira por vocação, foi um acidente de percurso, qual foi a razão? Porque até havia uma predisposição contra, né? O que o levou a entrar na carreira? Houve uma predisposição contrária e houve uma predisposição também favorável. Porque o fato desse meu modo de contestar, travessuras quando criança, de contestar esse modo de contestação era um modo de desafiar a injustiça, porque eu achava que aquelas pessoas que eu conheci como amigos, como companheiros de infância e tal, que sofriam qualquer restrição, qualquer opressão pela pobreza, pela miséria, por isso ou por aquilo, quer dizer, eu tinha um espírito de justiça que me fazia querer ver a aplicação real de uma justiça social. Então, esse sentimento de justiça que eu tive foi desde a infância. Agora, nessa fase da adolescência, dos 16 a 17 anos, eu também sofri outras influências, como, por exemplo, a de um senhor chamado Hugo Polo, Ponta Grossa. Esse senhor, Hugo Polo, ele era filho de um sapateiro da colônia Cecília, a colônia anarquista que foi fundada perto de Palmeira, no bairro Mangaçaia, e cuja colônia teve sua realização por vontade do Pedro II, quando conheceu Giovanni Rossi, que foi o anarquista da Itália, que trouxe 60 famílias para fundar essa colônia. Esse senhor Polo, quando nós, rapazes, ali com 16, 17 anos, ou 18, frequentávamos certas festas, bailes, no Clube Dante Alighieri, no Clube Guaíra, lá no Ponta Grossa, ele costumava nos sabatinar e pregar a anarquia e ao mesmo tempo dizendo que ele admitia
o marxismo, o socialismo, como um caminho para chegar à anarquia. Esse senhor é pai de um médico chamado Jimmy Cobb, que é bastante conhecido no estado. E o Hugo Collin, ele realmente teve muita influência sobre muitos rapazes como nós, inclusive eu. Então, também a nossa influência lá assim, era muito grande. Agora, quando eu entrei na faculdade com esse espírito assim, de desejar a justiça, mas vendo sempre a justiça pelo lado de uma realização, assim, de uma ação em favor de uma igualdade social, de uma fraternidade, e não vendo a justiça como um braço de ferro, que podia esse, que podia aquilo. Isso não. Nada melhor então que o Ministério Público. Bom, eu vou chegar lá. Agora, na faculdade aqui em Curitiba também continuei do mesmo modo, fui um rapaz assim muito correio, muito brincalhão, e também continuou o folclore. Só abrir um parênteses, essa veia do brincalhão do Boni continua hoje? Não, agora não. Mas agora só um pouco. Mas o tempo de estudante foi demais, porque quase toda semana nós fazíamos verdadeiras loucuras. Era um tempo ainda em que o estudante aqui em Curitiba era rei. O estudante aqui era tudo. Só que o meu grupo de estudantes era um grupo mais pobre, que vinha no interior e tal, morava nessas pensões, mas as pensões aqui naquele tempo também eram melhores que hoje, porque morava-se em pensão familiar, havia café pela manhã, almoço, janta, etc., e tudo familiar. Mas quando a gente saía da pensão, havia muita arte, né? Os estudantes faziam muita arte naquele tempo. E eu realmente liderava aí uma aula de estudantes aí que faziam muita loucura, né? Muita estrepulia na cidade. Inclusive, era naquele tempo que a gente chegava, tinha aquele bairro de engenharia, o chá de engenharia, do clube Duque de Caxias, um entrava, abria a janela para os outros pularem, no operário, a mesma coisa, no círculo militar. Então, era um tempo assim de muita. Mas quase toda a estudantada naquele tempo fazia. Só que a minha coisa era um pouquinho mais atrevida, né? Chegava a disputar despesas de bar, de quarto, de marido, para ver quem tinha o lute, essas coisas assim. Não era para ver quem pagava, para ver quem corria. Para quem corria por último. Inclusive uma ocasião também, saiu aí, vestido de padre, sabe? Carnaval, a gente fazia mesmo muita loucura. Mas na faculdade, já no segundo ano, quando eu estava no segundo ano, já não gostei do papo. O papo estava dirigindo a faculdade, no centro acadêmico. Já no segundo ano, eu e o Silval Martins Araújo resolvemos lançar um outro candidato, que era o Arnaldo Araújo. Mas no fim nós não podíamos, os veteranos e tal, tinham muito mais experiência e tal, e nos arrasar. Aí que nasceu o PAR? Não, o PAR nasceu depois, no outro ano, daí nós lançamos o Francisco Cunha Pereira Filho, numa chapa, e também perdeu, ganhou o PAR. E
outra vez ganhou uma chácara que estava o Ulisses Montanha Teixeira, que era o partido 11 de agosto. Quando eu estava no 4º ano, daí é que quando chegaram muitos paulistas naquela ocasião, nós fundamos o Partido Renovador. Aí, também foi renovador. Aí fui eu, candidato à presidência. E ganhou? Não, fui o segundo. Quem ganhou foi o Paulo Bárcio Teimós. Segundo, mas tinha 2 candidatos? Não, 3. Não, o terceiro foi o Leônidas Tabor. O nosso colega. Bem, agora vamos chegar na formatura, né? Nós nos formamos e tal. E eu estava mais ou menos daí para São Paulo, tinha um lá que tinha fábrica de tecidos, etc. Mas houve, no fim dele, eu sou da turma de 49. E em 49, mais ou menos no mês de setembro, outubro, aqui, tinha um promotor lá de Arapuna, chamava-se Jati. O Jati escreveu uma carta aberta contra o Guatassara Borba Carneiro, chamando de coronel, de e tal. E o Guatassara, o deputado Guatassara Borba Carneiro, assumiu o governo do Estado na ausência do Requião. Ele foi o presidente da Assembleia. E meu pai tinha muita amizade, assim, políticos e tal, no bar lá do pai, lá. Ponta Grossa tornou-se um foco, assim, um centro social da cidade durante muito tempo. Ele se dava muito, principalmente com desembargadores de Almofónicas, então esses juízes, deputados que estavam em Ponta Grossa. E o Guatassara era muito amigo do meu pai e foi recebido em Ponta Grossa numa festa, era governador, e eu não estava lá, estava em Curitiba. E quando ele visitou lá em casa e tal, ele ficou sabendo que o papai tinha um filho que se formava em Direito. Então, eu disse ao meu pai que eu fosse falar com ele no palácio. Ele queria falar comigo, que ele queria perguntar para o doutor. Aquilo para mim foi uma surpresa. Agora, é preciso que você saiba que já nesse tempo já era difícil ser nomeado interinamente promotor. Era muito difícil. E mais o seguinte, havia aquela velha oligarquia no Paraná ainda estava no poder. Dificilmente havia oportunidade do Paraná, ou melhor, do Curitiba, para quem não fosse membro familiar, né? Não fosse da família daquela antiga oligarquia. Aliás, quando eu cheguei aqui a Curitiba, havia muita agitação estudantil. Tinha um rapaz aí chamado Oswaldo Castellucci. Oswaldo Castellucci fazia a convocação de estudantes da UP, da União Paranaense dos Estudantes, na frente de um café ali, eles escreviam, punham cartaz ali, escrito e tal, e a estudantada toda corria seu encontro, né, sua liderança. Inclusive, na queda do Getúlio, a maioria dos estudantes aí participou de manifestações, indo ao palácio, contra os Moreiros, contra a ditadura do Getúlio e tal.
era muito estudantada e era muito guerreiro. E Oswaldo Castellucci foi um dos primeiros do Partido Comunista aqui em Curitiba e no Paraná. E logo depois, quando houve as primeiras eleições, que o Lupion, mas acho que o Lupion foi o candidato, acho que o Partido Comunista fez uma análise dos candidatos, uma análise que eu achei uma análise completamente errada, xoxa. O Partido Comunista achava o seguinte, que o Moisés Lupion representava uma nova classe de empresários mais progressistas do que aquela velha oligarquia Casa Rocha, Camargo, etc., aquela velha oligarquia. No entretanto, a camada de empresário mais atrasado, sempre foi a camada dos serradores, que acabaram com a nossa riqueza vegetal, que obrigavam os trabalhadores de serrarias a trabalhar sem hora extra, sem trabalhar os domingos, os feriados, sem proteção alguma. E foi justamente nesse governo do Moisés Lupion, embora eu não queira atacar, criticar a pessoa, mas a política na época, enfim, como se diz, as condições sociais e políticas da época foram as piores possíveis na devastação do nosso Estado. Foi nomeado para que comarca? Bom, ele foi nomeado para a comarca de Rolândia. Isso em novembro de 49. Cheguei na comarca de Rolândia, o norte do Paraná, para nós, como eu falei, para aqueles que se formaram e que não tinham relações, com essa velha oligarquia do Paraná, aquilo era um mundo novo onde nós poderíamos nos realizar. Bom, foi o segundo promotor público na comarca de Rolândia, e antes de chegar a Rolândia, foi nomeado interino mesmo. O deputado Guatassara no Palácio já me pediu para que apoiasse o pessoal do partido do PSD na época e que fosse me explicar com o deputado da região, que era o doutor Valdemiro Pedroso, que era secretário de saúde. Naquele período, os deputados tinham sua determinada região, e nessa região ninguém era nomeado sem a concordância do deputado. Então, o deputado nomeava delegado, nomeava promotor, arrumava também situação de juízes, transferências, etc. Até inspetor de quarteirão, diretor de grupo, professora de grupo, etc. Tudo dependia do deputado da região e daqueles políticos que o apoiavam no local. Então cheguei nessa situação em Rolândia, que era uma zona do Valdemiro Pedroso. Em Rolândia,
foi quando conheci o Flávio Ribeiro, qual falei, que foi o primeiro presidente do Sindicato Rurais em Londrina. Conheci também o Sebastião Martins Geraldins, o Júlio Rocha Xavier, o Naves, que estavam em campanha política naquele tempo, o Partido Trabalhista Brasileiro. E há pouco tempo, há cerca de 8 ou 9 meses, havia ocorrido o levante de Porecatu, que foi um levante lá de parceiros, de parceiros agrícolas, afinal de contas, de camponeses da região. Foi um movimento que abalou o país inteiro, falava no Norte Coreia, foi no tempo da Guerra da Coreia também. Bom, quando criança, já voltando um pouco à minha primeira fase, os antigos sargentos do Exército reuniam-se na minha casa conversavam com meu pai acerca da campanha do contestado, que jagunços eram queimados nos árvores e tal, e aquilo ficou na lembrança. E no quinto ano do ginásio, no quinto ano da faculdade, eu comecei a ler as obras marxistas. Comecei a ler ali primeiro Emil Ludwig e o fim da filosofia clássica alemã, do Engels, que é uma obra fundamental. Depois o Estado e a Revolução, Dois Passos para Frente, Outro Atrás, a história do Partido Comunista da União Soviética, ali a Rosa Luxemburgo, o Plekhanov, o Lenin, vários obras dele também, e o imperialismo, tinha uma fase do capitalismo, enfim, o Capital também. E o Marx, a história do socialismo e das lutas sociais, a igreja do Estado, a propriedade privada. Quer dizer, li quase toda a obra marxista da Estante Social que saiu da editora Guaíra. Bom, aí um choque também, quer dizer, outra contradição. Eu que sempre tive a mesma formação religiosa, achando que o espírito é a essência do homem, deparei com outra definição, a do Marx, de que o homem a essência do homem é o conjunto das relações sociais. E não pude deixar de me impressionar com a filosofia marxista. Aliás, o Jean-Paul Sartre afirmou categoricamente, e o Sr. João Paulo Sartre diz isso, que é que pode dizer o contrário, que a filosofia marxista é a filosofia insuperável do nosso tempo. Bem, então, essas duas conceituações que estão no meu espírito até hoje, eu procurei conciliar e conciliei, porque do marxismo, o que ficou como verdade para mim é que os fatores econômicos realmente condicionam atitudes humanas, mas eu não achei que determina e também não concordo, afinal, não aceito afinal o ateísmo. Aceito os fatores econômicos, a luta de classes, isso tudo eu aceitei, menos
menos aquela afirmação que eu acho até justificável no tempo do Marx, porque no tempo do Marx a igreja realmente era uma igreja que favorecia, que se mancomunava com as classes dominantes, ao contrário de hoje. Então acho que talvez por esse motivo ele se voltasse também contra a religião. Mas é a parte que eu não aceito. Bem, armado de toda essa infraestrutura ideológica aí, me interessou o problema da terra e o problema camponês. Inclusive li também do Menino o problema camponês, ele fala na aliança operária japonesa para instalar uma ditadura e tal. E me interessou esse problema, o problema do contestado, quando eu li nessa oportunidade, logo que cheguei à Holândia, eu li as guerras camponesas na Alemanha, do Engels. E ali ele mostra que nas condições da Idade Média, nas condições do latifúndio, surgem aqueles tipos de profeta, de padres plebeus, que eles chamam de ascetas plebeus proletários, que preparam a massa para a revolta contra os príncipes, contra os latifundiários, contra aquelas condições medievais e tal. Então, lendo aquela obra, eu cheguei à conclusão de que o Antônio Conselheiro, o João Maria, que eu estava estudando aqui também, e outros monges aqui da região, não passavam também de ascetas plebeus proletários, do mesmo tipo de elementos íncubos de uma rebelião de massas, como aqueles que houve na França, na Espanha, na Rússia, onde fala Hebe, ou até mesmo Rasputin, como houve na Inglaterra, etc., logo que surgiu a máquina a vapor. E com isso, aí eu escrevi alguns artigos, foi quando começou essa minha atividade literária que provocava um pouco bastante oposição. Aí eu escrevi, fui colaborador de uma revista em São Paulo, a revista Fundamentos, que era a revista do Partido Comunista, e da revista Brasiliense, que era de pessoal de esquerda. A mesma editora, a família da civilização de São Paulo. Doutor Noel, eu queria dar uma oportunidade ao nosso presidente da associação. Eu sei, ele vai me perguntar, mas deixa eu terminar isso. Bom, aí então, quem me chamou a atenção sobre o contestado também foi o Major Humberto de Andrade, que escreveu um artigo na revista Militar, no tempo que o general Estilar Leal era presidente da República Militar, e que apareceu também um artigo contra a guerra da Coreia, em que houve um movimento militar para tirar o Estilar Leal da República Militar e contra esse Humberto de Andrade. Então eu escrevi esse livro aí, Casadeiro, que é sobre a guerra do contestado, mostrando como ela se processou e mostrando que tinha sido um fato histórico. Isso já em 63, né? Já em 63. Bom, estava em Holândia e interessado nesse problema da terra e tal, e como a região era do Valdemiro Pedroso, houve o primeiro concurso
para o ingresso no Ministério Público, e éramos cerca de 27 ou 30, pouco menos de 30 promotores interinos no interior, que fizemos o concurso no dia 8 de janeiro. Agora, o concurso talvez tenha sido reivindicado por algum procurador, subprocurador também, com muito tato, mas, na verdade, o que o governo pretendia com o primeiro concurso, era efetivar aqueles que já estavam comprometidos nas suas comarcas, nas regiões, com a política dominante dos deputados do governo estadual. Mais por isso do que propriamente para moralizar o serviço público, E preencher o quadro. preencher o quadro. Porque era comum, na época, quando tocavam os governos, né, mudar também promotores, delegado de polícia, até juízes. Vamos deixar o nosso presidente. Isso. Turma, o senhor é um poeta conhecido também em outros estados da França. E canta nas suas obras as coisas, especialmente o Paraná. Quem conhece o Paraná, lendo as suas obras, ao ler as suas obras, tem a oportunidade até de visitar locais como Guarapuava, Ponta Grossa, né? Mesmo Curitiba. Né? E agora, mais recentemente, o senhor participou de um concurso nacional e foi premiado com a obra Arcabuzes, né? Que foi um motivo de orgulho muito grande para os paranaenses e, em particular, para o Ministério Público. Eu lembro que até a entidade de classe, representativa da classe de português, me prestou, na época, uma conhecida homenagem. Eu queria saber do acadêmico Noel Nascimento, quando se deu o seu ingresso na Academia Paranaense de Letras, quais a época da ascensão, os critérios de admissão, eu queria que falasse alguma coisa para você. Bom, o que eu vou até dizer é o seguinte: aquela história de ser protestador, quando estava no exercício do Ministério Público em Jataí do Sul, eu fui transferido, melhor, perguntei, fiz uma pergunta, como se chamava, um promotor de Guarapuava. O promotor de Guarapuava veio para Jataí do Sul e eu fui para Guarapuava. E pobre do promotor de Guarapuava, quando chegou em Jataí do Sul, porque o juiz de lá não podia ouvir falar em reclamação trabalhista, em promotor, de jeito nenhum mais. Então a primeira coisa que o juiz fez foi denunciar o promotor que veio de Guarapuava como comunista, subversivo e tal, e ele também foi alcançado pelo institucional daí. Bom, perguntando com ele, chegando a Guarapuava, eu fiquei durante mais ou menos uns 8 meses como promotor de Guarapuava, né, exercendo o cargo. Estava antes de mim o Luiz, esse rapaz que foi secretário de Segurança, Luiz Machado. Luiz Machado. E em mais ou menos em setembro, outubro, eu fui surpreendido com a minha aposentadoria, base no ato institucional número 1, sem as vantagens, né?
vencimento proporcional do tempo de serviço. Bem, acontece que vários promotores, por exemplo, o Paulo Rubens Madureira, que era promotor de Arapongas, ele, de Arapongas, de uma comarca, se não me engano era Arapongas ou Astorga, que era muito mais rebelde que ela. Tinha na cidade lá, houve tumulto também com ele e tudo, mas simplesmente houve uma comissão de investigação sumária no Estado, que foi constituída pelo general Gaspar Peixoto Costa, pelo Correia, o juiz federal Correia, e aquele Macedo, como se chama o Macedo? Parece esses três. E essa comissão de investigação sumária mandava para aqueles que tinham de responder essa investigação sumária uma intimação dizendo assim: estando Vossa Senhoria sujeito à penalidade por atos atentatórios contra o regime democrático, tem o prazo de 24 horas para se defender. Só que a gente não sabia quais eram os atos atentatórios ao regime democrático, né? E aos outros eles mandavam, estando Vossa Senhoria acusado de corrupção e tal, porque houve tanto processo inchado de corrupção como de atos atentatórios ao regime democrático. E eu recebi essa intimação, só que não sabendo do que se tratava. Tinha havido um processo em Jandaia, denunciei 23 funcionários públicos, né, da diretoria, estavam envolvidos no processo de descaminho. Então até pensei que fosse por causa daquilo, tal, fiz uma defesa aérea, sem saber do que se tratava, e a comissão resolveu mandar lembrar, sugerir lembrar minha aposentadoria com base no ato institucional no 1. E não mandou de vários outros. Bom, eu cheguei à seguinte conclusão, que eu era muito sectário, muito radical. Eu já tinha sido convidado para ingressar na Academia Paranaense de Direito, mas eu achava assim, instituição, bobagem e tal, só de mostragem de vaidades e tal. Eu pensava assim, como ainda penso, né? Mas o fato é o seguinte, é que eu subestimava as relações sociais, as relações que eu podia ter com pessoas amigas ou com pessoas influentes e tal, porque muitos que foram, que realmente eram até intransigentes, violentos e tal, não tiveram as condições que eu tive, né, de perseguição e tal. O Paulo Rubens Madureira foi simplesmente transferido da comarca da história para outra e tal, mas acontece que ele tinha essas relações burguesas, né? Outros também tinham. Então eu percebi que eu devia me relacionar melhor também. Então quando o poeta Leonardo Henry e o poeta sobre Sabarento, quando os dois me convidaram para entrar na academia, então eu fiz muita fita e fui aceitando. Entrei isso já em 79, 80, 81 por aí. Aí eu passei a ocupar a cadeira 27. Agora, como eu estudei a
guerra do protestado, os problemas camponeses, o marxismo, etc., eu sempre achei que, embora não pudesse ser um bom literato, um bom escritor e tal, eu tinha condições para interpretar a história e mostrar de um modo diferente a história do Brasil. Eu achava que, por exemplo, o Potestado, eu mostrei como uma guerra camponesa, e até aquela ocasião o Potestado era objeto de 2 ou 3 linhas de historiadores. Mostravam como um movimento do coletivo religioso, de caboclos ignorantes, sertanejo boçais, estúpidos, usavam até essa linguagem. E não viam a luta pela terra, não viam o colonialismo, não viam os interesses dos grandes fazendeiros, das oligarquias do Paraná e de Santa Catarina, na disputa dessas terras e tal. E desde que eu me interessei pelo Potestado, aí mudou-se a figura, embora não seja citado por muitos dos que escreveram depois. Bem, mas estudando a realidade brasileira, eu me convenci, eu tenho até um trabalho, a Revolução Brasileira e Luta Social do Paraná, um trabalho pequeno, em que eu mostro que até mesmo os socialistas, marxistas, os mais progressistas aí, eles se enganam quando dizem que no Brasil não houve uma revolução burguesa. Eles quiseram dizer que no Brasil não houve aquilo que houve nos Estados Unidos, na França, no México e em outros países, que nós estaríamos aqui com leis ainda de colonialismo, que o Brasil seria apenas uma semicolônia, mas na minha convicção, eu achei que o Brasil, nós temos uma sociedade com leis da burguesia, porque a burguesia fez sua revolução no Brasil com características diferentes do México, da França e de outros países, porque as nossas características aqui são realmente diferentes. Então, eu achei que podia interpretar melhor, dar uma visão melhor, juntando os diversos elos de acontecimentos históricos que houve no Brasil e que passaram despercebidos a muitos escritores, a muitos intelectuais, com exceção de 2, que eu acho que o Euclides da Cunha e o autor da História da Literatura Brasileira se aproximaram mais. Mas o que eu vi foi o seguinte, que o Brasil não podia estar fora do contexto histórico da época, que se houve uma industrialização, embora incipiente, na França, nos Estados Unidos, na Itália, houve também no Brasil, que o mesmo movimento, por exemplo, o romantismo, ele tanto apareceu na Europa, como veio aparecer na América também. E o romantismo é fruto da Revolução Burguesa. E eu observei, estudando a realidade brasileira, né, eu percebi que nessa época, na proximidade do fim do Império, as indústrias eram incipientes no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em São Paulo, que o Paraná tinha um ciclo econômico não estudado ainda no Brasil, e que era um ciclo econômico tão importante como o ciclo do café em outros estados, que o ciclo econômico nosso aqui da erva mate foi um ciclo formidável, foi um ciclo que é desconhecido dos outros, mas o Paraná cresceu, né,
nessa época, Curitiba tornou-se uma cidade industrializada, surgiram operários, empregados de comércio, a estrada de ferro, companhia de navegação, etc. E isso criou uma burguesia em classes urbanas. E essa burguesia, essas classes urbanas, que realizaram o movimento contrário à escravidão, pela emancipação dos escravos, e isso acontecendo também em todo o Brasil, e que levaram a luta contra a monarquia e a proclamação da República. Quer dizer, as classes urbanas foram crescendo. Agora, a realidade brasileira é muito diversificada. As fazendas aqui no sul não eram as fazendas do norte, né? Que as fazendas de café eram diferentes das fazendas de gado. Outro ciclo houve aqui também, que é um ciclo econômico assim, talvez secundário, mas que ele é complementar ao ciclo do ouro, ao ciclo do café, que é o ciclo dos tropeiros. Os tropeiros é que criaram todas essas cidades aqui do sul, a maioria. Nós estamos quase terminando a fita. Foi uma entrevista longa. Eu até, no caso do nosso amigo Noel Nascimento, a gente, quando vai fazer a pergunta, a gente parece que está falando dele. Isso até, eu digo até, porque cheguei a cometer um erro na flexão pronominal, no princípio, eu disse assim, e aí empreenderam, e estava conversando com o Maio, como eu se estivesse falando, eu relatando o fato. E nesse momento, eu estava na pergunta, até depois eu me apercebi disso, eu disse, estou com isso na cabeça, estou com essa, porque esse erro, amanhã ou depois, vai ficar historicamente registrado. Agora, Noel Nascimento vai terminar a fita, e nós queríamos fazer o seguinte, uma pergunta agora política, e com a sua que é um homem categorizado, faz as suas análises, extremamente de política científica, o que acha da eleição para procurador-geral pela classe ou deveria ser pelo colégio? O que acha dessa eleição, então, pela classe? A eleição, na minha opinião, deve ser pela classe. Pela classe porque é a eleição democrática e os procuradores devem celebrar que foram promotores em comarcas de entrância inferior, que tiveram, principalmente os mais velhos, que sentiram-se afastados pelo colégio de procuradores. Os procuradores devem se desvencilhar desse orgulho de autoridade para não se tornarem autoritários e serem mais solidários e confraternizarem com os colegas que estão em comarcas do interior, em comarcas de trânsito. Eu já conheci essa opinião do Noel. E queria dizer mais uma coisa, que é algo que nós sempre perguntamos nas entrevistas. Nós sempre perguntamos o que acham do Ministério Público de antes e agora. Então eu queria dizer o seguinte, que seja a última coisa, que o Ministério Público hoje me faz lamentar não ser como o Ministério de antes, ou melhor, me faz lamentar que o Ministério de antes não tenha o poder do Ministério Público de hoje. Me faz lamentar pelo seguinte, as nossas riquezas vegetais, os nossos pinheirais foram devassados. Era preciso saber como o Estado consentiu que terras de vegetação de nossos caboclos, de nossos índios, como foram devastadas, que contratos fizeram esses políticos, administradores do passado, que mandaram
que permitiram essa devastação. Se o Ministério Público tivesse o poder que hoje tem de fiscalização, tudo isso seria diferente. Hoje se fala também em reforma agrária. Se o Ministério Público, na época, pudesse fiscalizar, como pode hoje, e tivesse a mentalidade dos novos que estão aqui, talvez não tivesse havido casos como de Porecatu, de Arapongas, de Ivaiporã, que naquele período era sapecado. Talvez não tivesse havido essa desmoralização, essa corrupção que houve nos governos logo após a saída do governo de Manuel Rivas e do Getúlio Vargas na presidência da República. Talvez tivéssemos a reforma agrária e talvez não tivéssemos tido tantas mortes, tantos despejos de terras devolutas, não tivesse havido tanta corrupção, tanta falsidade. Explico, na época das terras devolutas, os políticos requeriam as terras em seu próprio nome, em nome de membros de família, em nome de membros de família de seus protegidos, como se fossem lavradores, que era como a lei exigia, como se fossem lavradores, como se tivessem residência habitual e como se tivessem posse, e não tinham, e eram tituladas essas terras, e eram tituladas também para grileiros, para companhias que ensanguentaram toda essa nossa terra. E queria dizer mais o seguinte: aos promotores, aos procuradores, espero que o Ministério Público seja aquela instituição que há de transformar os presídios de todo o país, abri-los o mais possível, humanizar as penas até a sua substituição por medidas de correção, por medidas de segurança. E acho que o Ministério Público, mais uma coisa, é o poder, é a instituição que se tornará no quarto poder de um Estado em evolução, e isso acontecerá inapelavelmente. Eu tenho que fazer porque só assim se passará. A pergunta, doutor Marco Antônio, tem mais uma pergunta. Doutor, eu não queria terminar essa entrevista sem fazer essa pergunta ao senhor. E antes de fazer a pergunta, que me parece a razão talvez seja a última, minha parte, eu queria dizer antes de fazê-la que tem o senhor como uma das coisas preciosas do Ministério Público, que é um homem que tem facetas muito variadas, todas elas muito boas. Mas o que eu queria lhe dizer é o seguinte: o senhor transcende uma certa aura humanista em tudo que fez e tudo que diz. Mas me parece que, entre outras coisas, o senhor é um pouco a soma do poeta, do historiador, do militante político de esquerda, do promotor também, né? Um pouco daquele menino gaiato de Ponta Grossa, um pouco a soma de tudo isso. Isso, no conjunto, é o Noel Nascimento. Mas, qual dessas facetas é que melhor, na sua visão, o identifica? Bom, eu me identifico assim mesmo como humanista, né? Como humanista em consequência da soma de tudo isso, da soma de todas essas características. E agradeço muito a conceituação e palavras de vocês. E só queria terminar dizendo o seguinte, que o Ministério Público é aquela instituição que há de se transformar nesse poder que transformará a democracia formal numa democracia real. É lamentável que a fita agora já esteja acabando, terminando isso aí. E eu
No caso do Noel Nascimento, a gente teria tantas perguntas para fazer, teria tantos casos para contar, e em razão por isso que agora eu justifiquei primeiro, porque parece que naquele momento eu estava falando dele. E é uma figura tão interessante, polêmica, eu acho que no Ministério Público, para os setores, diversos setores, mas tem uma coisa, foi um professor nesse aspecto, na sua vertente humanista, foi extraordinário. E eu tenho orgulho de ter, como presidente da Associação Paranense do Ministério Público que fui, ter saudado o Noel Nascimento no lançamento de um dos seus livros, que foi aonde? Na Fundação Cultural. Tive essa felicidade. E eu, dali para cá, também como presidente da associação, colocar numa das mensagens de Natal uma poesia do Noel Nascimento. Aquela de Jesus que agora vai fazer 500 anos que veio visitar no Brasil. Coisa extraordinária. E Noel Nascimento é assim. Sempre foi uma figura que a gente queria falar dele. Não queriam nem deixar ele falar, mas ele pegou e terminou. Ele falou e vai terminar a fita. Então, para terminar essa fita, agora a sua última mensagem. Que acho que a mensagem que eu queria deixar é essa mesmo. Que espero que os novos colegas e todos os colegas lutem pela liberalização, por uma anistia de presos, por uma grande anistia geral, amanhã ou depois, e que se remodele toda essa sociedade injusta e que lute não pela globalização da economia, mas pela globalização da justiça social. Muito bem. Pode entender esses abraços, né? Foi uma constrangimento. Mas também, né? Aí depois